Se prepare. Pode sentar, toma seu assento. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa porção Deus que está dentro de nós. Cara, eu fiquei procurando palavras para me intitular essa mensagem, sabe? E aí eu criei uma expressão, me perdoe minha loucura, eu criei uma expressão que eu digo assim: nós temos uma parte Deus dentro de nós. E essa parte de Deus, ela precisa ser acessada. Nós precisamos entender como é que Deus faz. Você nunca vai descobrir quem você é perguntando isso para outras pessoas. Por quê, pastor? Porque elas não têm a resposta a respeito disso. Você nunca vai descobrir o que você pode através de testes humanos, porque você ainda não desenvolveu o teu potencial completo. Você não consegue, sabe? Se você quiser deter essas respostas, você vai precisar olhar para a fonte da vida, da onde você foi gerado. E preste atenção, nem a vida em si própria tem as respostas para isso. As respostas para essas perguntas não estão na vida intrinsecamente, mas elas estão na fonte da vida, da onde você foi tirado. Há uma passagem de Isaías, que diz assim, Isaías capítulo 51, no verso 1, diz assim, ó. Isaías 51, no verso 1, põe aí para mim. Ouvi-me vós os que procurais a justiça, os que buscam o Senhor. Olhem para a rocha da onde vocês foram cortados e olhem para a caverna do poço do que você foi cavado. Eu acho isso fantástico. Ele fala assim, bem, você quer saber quem você é? Você precisa olhar para a matéria-prima da onde você foi tirado. E nós precisamos descobrir isso se nós quisermos cumprir todo o nosso potencial. Potencial é uma coisa fantástica. Mas o potencial, se não for usado, ele pode virar uma massa de cimento grotesca e atrapalhante dentro da nossa vida. E quando ele é usado, ele pode se transformar numa mansão, num templo, numa casa linda, num projeto. Então nós precisamos decifrar essas coisas. Você vai ter que olhar para Deus, diga aleluia. Fala para o seu irmão, olhe para Deus, irmão. A chave para essas respostas está na fonte da nossa vida. Sabe, Deus, ele tem 3 características básicas que são atribuídas a ele o tempo inteiro na Bíblia. Primeiro, ele é um Deus onisciente. Um Deus que sabe todas as coisas ao mesmo tempo e tem o conhecimento de tudo. Ele é um Deus onipresente. Um Deus que está em todos os lugares, inclusive agora aqui dentro do seu coração, diga aleluia. Ele é um Deus fantástico, mas ele também é um Deus onipotente. Isso significa que ele pode todas as coisas em si mesmo. Sabe, eu amo quando Deus começa a falar, por exemplo, Filipenses 4,19, dá uma olhada nisso, e ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das tuas necessidades. Diga aleluia para isso. E eu amo isso, mas o segredo dessa passagem está segundo a sua riqueza. Entende? Ele não depende de nada externo para te abençoar. Ele é onipotente. Tudo que ele precisa está nele mesmo. Tudo que ele precisa para mudar a tua vida está nele mesmo. Diga aleluia para isso. Então, gente, ele está sempre cheio de todo o poder, ele tem em si o pleno potencial de tudo. Mas sabe o que é legal? Que tudo que Deus criou, ele colocou essa qualidade dentro. Tudo que ele criou. Quando ele criou uma semente de feijão, ele colocou dentro da semente de feijão essa qualidade onipotente. Pastor, o que é isso? Ela tem dentro dela a capacidade de virar uma planta de 3 metros. Por mais que isso pareça injusto, ela tem, porque ele colocou lá dentro. Ele pegou você e eu, ele colocou dentro da gente toda a capacidade para que a gente seja um sucesso na nossa vida. Diga aleluia. Eu quero que você entenda que a palavra onipotente, ela não aponta só para todo poderoso, ela aponta para todo suficiente. Ou alguém que tem a resposta intrínseca em si. E isso é quem nós somos. O diabo, durante gerações infinitas, tem feito com que a gente volte para o lado de fora. Você já deve ter passado por situações em que você precisou de Deus
e você foi para algum lugar e ficou procurando no lugar mais distante que a tua vista poderia olhar. Isso é satânico, isso é diabólico, porque o próprio Jesus falou: ei, calma, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para dentro de vocês. Diga aleluia. E você consegue entender que na hora da luta, o último lugar que a gente procura é dentro de nós? Muito pelo contrário, parece que a gente foi abandonado, parece que a gente está sozinho. E a gente vai para a praia, a gente vai para o campo, a gente sobe no monte, a gente vai para um monte de lugar procurar Deus. Fale para o irmão do seu lado como profeta: Deus está dentro de você, irmão. E Ele te deu a capacidade de, em qualquer situação, ser muito mais do que o natural. Diga aleluia. Em qualquer situação você pode ser um ser sobrenatural. Você pode ser sobrenatural em qualquer situação. Porque Ele te fez assim. Porque Ele me fez assim. E eu estou falando de sobrenatural, eu não estou falando só de vitória. Eu estou falando de sobrenatural. Repete comigo, diga sobrenatural. Deus criou você um ser onipotente, no sentido de que você tem dentro de você o próprio Deus para resolver tudo. Isso não significa que você é Deus. Isso quer dizer que a palavra onipotente não caracteriza somente a Deus. Lembre-se que nós somos imagem e semelhança. E eu quero que você entenda que quando a Bíblia fala de imagem e semelhança, se você entender na nossa linguagem, na nossa gramática portuguesa, imagem e semelhança são sinônimos, irmão. Portanto, seria uma redundância desinteligente eu dizer: bem, o seu filho parece com você e também parece com você. Uau, não falei nada. E o nosso Deus é um Deus inteligente. Quando Ele fala que você é a imagem de Deus, Ele está falando de aparência, sim, corpo igual. Mas quando Ele fala de semelhança, Ele está falando de modus operandi. Ele está falando: não vou só te fazer igual, você vai funcionar como eu. Diga aleluia. Você será alguém onipotente em si, porque eu venho morar dentro de você. E todas as vezes que você acessar essa parte de Deus, aí é onde eu entrei em crise, porque eu tinha que criar uma forma de expressar isso. E eu criei essa expressão: parte de Deus. Repete comigo: parte de Deus. Mais uma vez, diga: parte de Deus. Sabe, todas as vezes que você acessa essa parte de Deus, você é mais do que vencedor. Eu chego a dizer às pessoas que quando as coisas não estão dando certo e as coisas não estão saindo como nós esperamos, isso acontece simplesmente porque nós não estamos acessando essa parte de Deus que há dentro de nós, esse pedaço dele próprio que Ele colocou dentro de nós quando nos recriou. Ele fez isso no Éden quando nos criou, e Ele fez isso em Cristo quando nos recriou. Uau! Isso é fantástico. Isso também nos caracteriza como onipotentes. Estamos sempre cheios de potencial. Potencial, diga comigo: potencial. Eu acho essa palavra linda, eu vivo por essa palavra, potencial. Potencial. O que significa potencial, pastor? Potencial é uma capacidade latente, é um poder preservado, uma força que ainda não foi manifesta, é um sucesso que ainda não aconteceu. Potencial é um sucesso que ainda não aconteceu. Potencial é uma força que você tem que às vezes nem você mesmo sabe que tem, mas ela está aí dentro. E essa mensagem, ela tem a finalidade de fazer você conhecer essa força, de te apresentar a você mesmo, o eu que nem você mesmo conhece, um eu todo-poderoso, um eu que é um sucesso, um eu capaz de conquistar todos os sonhos que Deus colocou no seu coração. Diga aleluia bem forte para isso. Sabe, quando eu olho para você, eu não posso ver a plenitude do que você é. É impossível eu olhar para você e ver a plenitude daquilo que você é. Por quê, pastor? Porque eu só posso ver o potencial que já foi manifesto até aqui. Você está pegando? Porque eu só acredito na igreja inteligente.
Quando eu olho para você, eu só posso ver o potencial que se manifestou até aqui. Quando você olha para mim, você só pode ver o que eu desenvolvi até aqui. Mas Deus não. Deus, quando olha para você, Ele vê pronto. Deus, quando olha para você, Ele vê o potencial pleno. Deus, quando Ele olha para você, Ele vê tudo pronto, já manifesto. Porque o seu potencial é muito maior do que você é agora. Diga aleluia. Veja, eu preciso repetir isso para que você pegue. O seu potencial é muito maior do que você é agora. Eu vou repetir mais uma vez. O seu potencial é infinitamente maior do que você é agora. Eu conheço o homem, Smith Wigglesworth, conheço ele pelos livros dele, pelos feitos dele evangelísticos. E esse cara poderoso em fé, ele tinha uma frase que ele dizia: você é infinitamente maior por dentro do que por fora. Sabe, esse homem brincava quando ele ia pregar e ele dizia: eu não sei como você cabe em você. E as pessoas não entendiam. Ele dizia: porque você é infinitamente maior por dentro do que é por fora. Ele dizia uma frase assim: a sua cultura nunca vai alcançar a sua grandeza. Nunca, por mais que você se esforce, seja otimista, você nunca vai conseguir imaginar a grandeza do que Deus fez em você quando colocou Cristo dentro de você. Sabe, você veio de Deus e Ele colocou algo de si mesmo dentro da sua vida. Diga aleluia para isso. Fala para o seu irmão como um profeta, diga: você tem algo de Deus na sua vida, irmão. Fala para o seu irmão: você tem algo de Deus dentro de você, cara. E esse pedaço, essa parte de Deus, ela é mais do que suficiente para te dar vitória em tudo. Quando você se torna consciente e revelado dela. Quando o que você pensa ou aquilo que você fala de você mesmo não é importante. Veja, eu vou dizer mais. O que as pessoas falam de você não é importante. Me ajuda aí a pregar, fala para o seu irmão aí, cutuca ele e diz: o que as pessoas falam de você não é importante. Agora veja, essa parte é fácil da gente pegar. Mas veja, eu vou levar você para um nível mais alto. Vamos lá? Preciso da sua fé. O que você mesmo pensa de você não é importante. Alguns falam assim: pastor, que loucura. Põe aí para mim, 1 Coríntios 4, 3. Eu vou ler o 3 e o 4. 1 Coríntios capítulo 4, verso 3. Diz assim, olha o que Paulo fala: todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Olha a última frase dele: nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Vira mais um. Ele diz assim: porque nada me argui a consciência, contudo, nem por isso eu me julgo justo ou culpado, ou pecador, ou merecedor, ou competente ou incompetente. Eu não me julgo, porque eu fui comprado por um novo dono. Sabe o que Paulo está dizendo? Para mim agora só importa o que Deus pensa de mim. E esse é o segredo da vida plena. O que Deus pensa de mim, porque você é exatamente aquilo que Deus diz que você é. Diga glória a Deus para isso. Deus vê em você algo muito maior do que você possa imaginar. Sabe, eu amo quando Deus fala assim, Isaías 55, verso 8. Vê se você pega. Isaías 55, 8, Deus diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Vê se não vai ganhando um teor de suspense e de inalcançabilidade. Pensa se não vai criando. Meus caminhos são mais altos que os seus, meus pensamentos não são. Vira mais um, verso 9. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos.
Existem pastores que amam esse tipo de suspense sem entendimento adequado. Mas se você pegar isso dentro do contexto, volta para o verso 7. Diz assim no verso 7: deixe o perverso seu caminho e o iníquo abandone seus pensamentos e mude a sua mente para pensar igual a mim. E depois disso ele fala, vira mais um, porque os meus pensamentos são mais altos que os seus. Depois ele diz assim: o que você pensa a seu respeito, por maior e mais otimista que seja, é uma caca. Meus pensamentos são maiores. Me lembrei de um verso agora, Jeremias 29:11, que ele diz assim, veja, põe aí para mim. Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei. Eu amo isso. Porque às vezes você vê pessoas que cresceram ouvindo, você não presta para nada. Cresceram ouvindo, você é um incompetente, tudo que você faz dá errado. As pessoas cresceram ouvindo, você não vai dar em nada. E aí Deus chega e diz assim: apaga tudo. Eu é que sei o que eu penso ao teu respeito. Eu acho que é legal porque ele esclarece, ele diz o Senhor, são pensamentos de paz. Diga shalom. Diga shalom. Aí a palavra utilizada aqui, shalom, não significa apenas paz no sentido pacífico. Shalom, quando você vai no dicionário de Whitman, ele tem 2 páginas e meia, frente e verso de tradução. A complexidade dessa palavra significa paz por dentro, paz por fora, saúde plena, mente sã, prosperidade, riqueza, sucesso, crescimento, avanço, sonhos realizados. Por isso que até hoje, lá no Oriente Médio, eles se cumprimentam assim, shalom. Ele está falando perfeição. Uau, diga comigo, perfeição. Vamos voltar a Isaías 55, verso 7 de novo. Vamos lá? Eu quero que você entenda como é que funciona. Deixe o perverso o seu caminho. Abandone o iníquo seus pensamentos e mude a sua mente, metanoia, para minha ideia. Ele diz que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Vai virando agora o que a gente já leu. Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Vira. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os caminhos, meus caminhos mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Aí ele começa a explicar como isso funciona. Deus nunca deixa a gente no ar. Sabe, gente, quando eu fui chamado para ser pastor, eu briguei muito com Deus, porque eu queria ser pastor, mas eu não queria passar pelo que eu fazer os outros passarem pelo que eu passava. Sabe, não sei se você está entendendo. Eu chegava nos lugares, as pessoas diziam que eu tinha direito de prosperar, mas não me ensinavam como. E eu saía dali com uma alegria frustrada no meu coração. As pessoas diziam que eu era curado, mas não me ensinavam o fundamento de como essa grande loucura foi trocada na cruz. E eu saía de lá frustrado, só com uma ideia alegre. E eu disse: Senhor, eu não quero isso. E aí Deus tratou comigo num quarto e falou: eu vou te dar um chamado, que quando as pessoas saírem do culto que você pregar, elas vão sair entendendo tudo e sabendo exatamente o que tem que fazer. Diga aleluia. E aí eu disse para ele: então eu quero. E aí eu entendo que ele agora começa a explicar como. Veja, depois dele dizer para abandonar os pensamentos e entender que o dele é maior, vira o verso 10. Diz: porque assim como descem as chuvas e as neves dos céus, e para lá elas não voltam sem que primeiro reguem a terra e fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Vira mais um. Assim será a palavra que sair da minha boca. Sabe, ele está fazendo essa conexão entre abandonar os pensamentos limitados e medíocres dessa terra, que o próprio inimigo de nossas almas nos educou a ter. Frustrante. O próprio inimigo diz até onde eu posso chegar. E ele diz: e eu troco isso através de você repetir a minha palavra. Você compreende? Palavra. Você entende que um verso antes ele diz: os meus pensamentos são mais altos que os seus?
E no verso seguinte ele diz: a minha palavra tem que cumprir o que ela foi designada a cumprir. Quando ela volta para mim, quando ela sai da sua boca. Você entende o que é palavra? Palavra, uma expressão verbal, é um pensamento vestido com uma linguagem. Palavra é um pensamento revestido de uma língua. A Bíblia, lá na China, ela é revestida com mandarim. Os pensamentos de Deus revestidos de mandarim. A King James é os pensamentos de Deus revestidos de inglês. João Ferreira de Almeida são os pensamentos de Deus revestidos do português. E ele diz: essa palavra, meus pensamentos que são mais altos, eles vão se cumprir quando você ler e falar eles. Quando vocês mandarem eles de volta para mim. Você entende? Olha lá, ela não voltará para mim vazia. Eu amo isso, veja bem. Quando eu digo assim: bem, Bruno, você é um homem abençoado. Essa palavra foi. Como é que essa palavra volta para mim? Você consegue entender? Ela volta para mim quando ele repete: sim, eu sou abençoado. A palavra voltou para mim. Olha o que Deus diz: assim será minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes, ela tem que cumprir e fazer aquilo que me dá prazer. Ela tem que prosperar aquilo que eu designei que ela faça. Então Deus fala que está na nossa mão essa virada de mentalidade. Sabe, você vê Gideão. Gideão era um cara, humanamente olhando para ele, extremamente covarde. Existia, eu não tenho tempo de ler tudo. Então pega só a sinopse do que a gente vai falar para que você entenda. Gideão estava vivendo no momento do povo hebreu em que tinha um povo chamado Midianitas. E esse povo era mais poderoso e mais preparado em guerra. E o povo hebreu, ele plantava, ele adubava, ele preparava a terra. E na época da colheita, esse povo midianita entrava e colhia tudo e ia embora. E o povo hebreu estava morrendo de inanição, de falta de tudo. Então esse Gideão saiu antes da safra, colheu algumas feixes de trigo ainda antes do tempo. E ele levou para dentro de uma caverna e começou a malhar para separar só para a família dele, o umbigo dele. Ele estava preparando para a casa dele, o povo que se dane, ele não tinha o que fazer pelo povo. Isso é egoísmo, covardia, frouxura. E ele estava vivendo isso. E humanamente falando, essas eram as características dele. Mas põe aí para mim, Juízes capítulo 6, verso 12. Então a Bíblia diz assim, Juízes 6,12 diz: então o anjo do Senhor apareceu dentro daquela caverna e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Cara, malhando trigo escondido com uma extrema mesquinhez, com um extremo egoísmo. Ele ouve isso do anjo: Deus é contigo, homem valente. Você consegue entender que era isso que Deus estava vendo nele? E a gente vai entrar para a loucura da palavra agora. Legal? Balança o irmão, diz: se prepare, irmão. Fala para ele, fala para ele. Prepara o coração para ouvir as coisas que fogem, que blow in your mind. Prepare o coração para ouvir as coisas que explodem a sua mente. Deus não trata com a gente pelo nosso agora. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o amor incondicional de Deus. Sabe por quê? Porque elas fazem besteiras e elas ficam na sua crise dentro. Senhor, como Ele pode me amar se eu falhei de novo? Como Ele pode me amar se sequer eu estou fazendo o que Ele mandou? E elas não entendem que Deus é Senhor do tempo e Ele não trata com você pelos problemas imediatos. Mas Ele já pode ver o teu propósito, o teu potencial pleno no fim. E Deus trata com você agora através do fim. Deus trata com você agora através do fim. Isso é fantástico, cara. Ele trata com você agora através do seu final glorioso.
Você entende porque Ele nos abençoa mesmo sem merecermos? Você entende que mesmo quando nós somos infiéis, Ele continua fiel? Você entende que mesmo depois da gente fazer as besteiras, e é muito louco, porque a gente guarda dentro da gente uma arrogância de mérito, porque Satanás é muito astuto e ele colocou dentro da sociedade um conceito de meritocracia, porque isso é exatamente o oposto do que Deus vive. A graça é o favor que você não merece. A meritocracia é o conceito do mundo. Você entende? Isso é tão forte e arraigado na gente, porque de repente a gente vai andando, vê se com você é assim também ou é só comigo. Aí a gente comete um erro, faz uma besteira, briga com o nosso cônjuge, fala o que não deve falar, conta uma mentira, escorrega na maionese, como dizem por aí a juventude. E aí a gente se sente um lixo. E aí a gente chora um dia, foge de Deus no outro, desanima no outro. E depois a gente, domingo seguinte, está aqui de novo com a mão levantada. Você consegue abrir o coração e ouvir Deus falando assim? Por que levou 4 dias para você poder levantar as mãos de novo? Você consegue ouvir Deus falar para você assim? Você acha que nesses 4 dias você fez algo para merecer ou pagou o preço? É isso? Ou a tua vaidade só faz você se sentir bem se você se martirizar? Se você depois de 4 dias aceitou o meu perdão e está aqui restaurado, por que você não fez isso imediatamente quando errou? Consegue entender que nós temos que nos treinar para entender que Ele nos deu graça, o favor que nós não merecemos, diga aleluia, e que isso está à nossa disposição. E por mais que Gideão estivesse de uma forma extremamente egoísta, malhando trigo só para ele, se lixando para o povo, o anjo aparece e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Diga aleluia para isso. Porque Deus vê a plenitude do nosso potencial e Ele se relaciona conosco através dessa imagem pronta. Sabe, Pedrão, o nome dele era Simão. Simão, na etimologia do hebraico, é Shema, significa ouvir, aquele que ouve. Mas essa palavra também traz o sentido de volúvel, instável, inconstante. E sabe o que mais pode ser usado a palavra Shema no hebraico? Para definir folha. Uma folha que cai da árvore e o vento. Esse era Simão. Por que será que a mãe dele botou esse nome nele? Você consegue entender que a mãe dele via o temperamento descontrolado? Ela via um homem que se movia o tempo todo pelas emoções. Você consegue entender que a mãe dele via e deveria dizer isso para ele? Que ele era o cara mais volúvel de toda a terra. E eu quero te dizer que isso não era mentira quanto à aparência natural. Como uma folha que o vento, os sentimentos, as emoções levam para qualquer lugar. Mas Jesus, quando encontra Pedro pela primeira vez, ele olha para Pedro e diz: você não é mais folha, agora você é pedra. Cara, e o legal é que esse cara continua sendo folha, mesmo Jesus vendo pedra, ele continua sendo folha por um tempo, até que Pentecoste acontece e a parte de Deus vem para dentro dele. Diga aleluia, diga aleluia. E aí a verdadeira personalidade se manifesta, pedra. Agora esse cara não abria mais para nada. Agora esse cara não tinha medo mais de nada. Agora esse cara pregava na cara dos judeus, dos fariseus e dos sacerdotes. Agora esse cara era crucificado e pedia para virar a cruz de cabeça para baixo. Porque aquela parte de Deus veio para dentro dele. Você compreende isso? Você tem uma parte de Deus dentro de você. Essa personalidade que talvez nem você conheça, tem que aflorar. Porque Deus depende da manifestação dela para cumprir o propósito que Ele te deu. Diga aleluia para isso. Sabe, fala para o seu irmão assim: você tem uma parte de Deus dentro de você.
Mas talvez o próprio Pedro, ele tenha acreditado no que os outros diziam dele. Sabe por quê? Porque a aparência comportamental dele dizia Shema, Simão. A aparência comportamental dele dizia folha. E talvez ele tenha acreditado na mãe e nos amigos que tenham dito: você é destemperado, cara. Você é volúvel. Você não tem personalidade. Você é instável. Talvez ele tenha acreditado nisso. E eu quero te falar uma coisa. Para que você alcance o teu propósito, você terá que duvidar de muita gente. Não acredite no que os outros dizem a teu respeito. Diga aleluia. Pare de acreditar no que os outros falam de você. Diga aleluia. Pare de acreditar no que os outros dizem que você é. Agora me ajuda a pregar. Fala para o seu irmão como um profeta, uma profetisa. Diga para o seu cônjuge: pare de acreditar no que os outros falam de você. Sabe, nós acreditamos que não temos valor e que não temos capacidade para realizar nossa missão. Então Jesus chega e diz: nada disso. Não é assim. Eu vim para lhe mostrar que você é muito maior do que você pensa que é. Diga aleluia para isso. Você é a imagem e semelhança de Deus, então há uma parte de Deus dentro de você. Deus sempre vê quando as pessoas apenas olham. Enquanto as pessoas apenas olham, Deus é capaz de ver. Por isso que Ele me conquistou. Por isso que Ele me conquistou. E eu quero te dizer que quando você identifica que Deus te vê assim, cara, uma força sobrenatural vem dentro de você para manifestar isso que Deus vê. Deixa eu te repetir, eu preciso repetir, eu estou com vontade de descer, mas o pessoal não deixa eu descer por causa da filmagem. Estou oprimido. Vou pedir ajuda ao meu pastor lá no Rio de Janeiro. Veja, guarda isso que eu vou te falar. Quando você descobre que Deus vê isso de você, você recebe uma força sobrenatural para manifestar isso que Deus vê. O que você precisa é saber que Ele vê isso dentro de você. Na manjedoura, Deus viu um rei, um salvador. No caminho para o Calvário, Deus viu vitória e triunfo enquanto espancavam e cuspiam na cara dele. Na morte e na sepultura, Deus viu a ressurreição e a vida eterna. Diga aleluia para isso. Deus vê além dos problemas imediatos, Ele vê o sucesso, Ele vê e continua a chamar à existência aquilo que Ele viu, até que aquilo que Ele viu se torne realidade. Você entendeu? Deus vê além dos teus problemas imediatos. Ele vê o sucesso e a plenitude do propósito que Ele colocou dentro de você. Você entende? Enquanto uma semente está no chão sendo esbugalhada pela terra para poder gerar o primeiro broto, Deus já vê a planta com 3 metros de altura. Então Deus está vendo além dos problemas imediatos. E Ele traz à existência isso, e Ele fala isso de você, e Ele repete isso de você até que Ele traga à existência aquilo que Ele viu. E nós precisamos concordar com Ele. Diga aleluia. Lembre-se que a semente de cada árvore está na própria árvore, no fruto dela. Pastor, por que o senhor disse isso agora? Para que você pare de ficar feito um mendigo buscando coisas fora. Compreende? A semente de cada árvore, que lhe traz a multiplicação e a prosperidade, está dentro do fruto da própria árvore. Deixa eu tentar te explicar, falar economicamente. No sentido da economia global, a solução para o terceiro mundo, que está miserável e segregado, está no próprio terceiro mundo. Se ele esperar que o primeiro mundo socorra ele, não vai acontecer. A vitória do nosso país, do Brasil, não está nos Estados Unidos ou na Inglaterra, está no próprio Brasil. Diga aleluia. Porque Deus criou tudo onipotente. Eu quero que você entenda. A definição da palavra onipotente não é só ter todo o poder, significa ter todo o poder
dentro de si para cumprir aquilo que você nasceu para fazer. Consegue entender que o diabo tirou nossa atenção de dentro de nós e ele criou uma religião esquisita, onde pessoas estão fazendo campanhas, estão subindo no monte, estão indo buscar Deus nos lugares mais distantes. Guardem o que eu estou falando, não deturpem minhas palavras. Eu subo no monte, mas porque é um lugar tranquilo para mim orar e passar uma madrugada com Ele. Não é para chavecar Ele ou achar que lá eu consigo algo que eu não consigo no banheiro da minha casa. Você compreende? Eu jejuo, mas não é para chavecar Deus e dar uma chave de braço nele achando que se eu passar 10 dias sem comer, Ele é obrigado a me abençoar. Isso é mentira, Deus não deve nada a ninguém. A única obra que faz com que Deus volte os olhos para você é a cruz. Diga aleluia. É Jesus Cristo. Mas a religião criou coisas esdrúxulas que fazem com que os homens estejam perdidos, sabe? A resposta não está na economia, na cotação do dólar, ou na bolsa de valores, ou no programa de autoajuda que o coach A, B ou C faz. Vocês já ouviram falar sobre isso? Para mim isso é devastador. Ver homens que tomaram lugares no altar para falar de coisas que eles não entendem, que não foram preparados para falar. Entende? Homens que estão manipulando mentes fracas. Eles compram uma Ferrari de 2 milhões e se dizem milionários, e todos vão lá pagar 20 mil reais para poder ouvir um trouxa falando um monte de besteira. É tão interessante que ele usa a mente forte para dominar a mente fraca. Ele chama todo mundo de bundão e de trouxa e de otário. E os caras pagam para estar lá ouvindo isso. Eu digo, cara, você tem os pensamentos de Deus na Bíblia, diga aleluia. Você tem tudo o que você precisa para vencer dentro de você. Está aí dentro de você. Pastor, mas esse cara é milionário. Mentira, ele está ficando milionário à custa dos trouxas que pagam para ele ser milionário, porque tem a mente fraca. Prestem atenção. Eu conheço um que realmente é dono do ouro e da prata, e que tem um caminho para você de vitória, cara. E que tem um caminho preparado para você, e que já te vê milionário. Esse aqui, ele já te vê rico, cara. Ele já te vê vencedor. Esse é o princípio dele. A resposta está dentro de você. Fala para o seu irmão, fala. A resposta está dentro de você. Sabe? São as nossas atitudes. São as nossas escolhas. Eu quero que você entenda que, por fim, não importa o que eu pregar aqui em cima. E também não importa quem esteja pregando aqui em cima. Acreditar, por fim, será uma escolha voluntária sua. E eu quero te dizer que isso não é uma osmose ou um transbordar exuberante. Fui capturado. Não. É autoinduzido, é inteligente. E é você que escolhe acreditar. Eu lembro quando depois do doutorado que eu fiz de física, quando eu me converti e que eu cheguei e comecei a ouvir aquelas loucuras, cara. Presta atenção, o mar abriu e 3 milhões de pessoas passaram. Você consegue entender que fisicamente é impossível de se provar isso? O peixe engoliu Jonas e 3 dias depois, com suco gástrico jorrando dentro da barriga do peixe, ele foi cuspido inteirinho. E nos desenhos animados ainda bota ele sentado numa cadeirinha com uma velinha acesa lendo a Bíblia. Na barriga do peixe. É completamente impossível, você entende? Você está entendendo isso? Pastor, mas fala para mim, agora você já foi convencido que isso é verdade. Vai, gente, eu só estou falando com os inteligentes, tá? Quem é massa de manobra não vai nem aguentar congregar aqui nessa igreja. Porque eu só acredito na igreja inteligente. Pastor, o senhor já foi convencido que isso é verdade? Veja a pergunta. Claro que não, irmão. Eu escolhi acreditar. Você consegue entender isso? Você acha que alguém me convenceu que o mar abriu? Eu
não sou nenhum retardado. Eu escolhi acreditar. E é nessa escolha que está a virtude humilde do homem. É nessa escolha que Deus te honra. Você consegue entender? Sim. Não, pastor, se não fosse o senhor aí, se fosse outro pregador, então eu iria acreditar. Mentira, Jesus andou nessa terra. Uns acreditaram e outros chamaram de charlatão. Não diz respeito a quem está pregando, diz respeito ao teu coração. Eu escolho acreditar. Você entende? Você acha que alguém me convenceu que eu tenho que ser dizimista para ser rico? Desculpa. Eu escolho acreditar nisso. Eu escolho confiar nele. E hoje eu posso falar aqui na frente da minha esposa, dos meus pastores. Não tem nenhuma luminária dessa aqui dentro que não tenha sido dizimada. Tudo honrou a Deus. Cada tapete, cada tinta, tudo aqui dentro honrou a Deus. Diga aleluia. Você entende? Você está num lugar que honra a Deus. Por isso que você está sentindo essa unção, por isso que teu coração está ardendo enquanto você ouve a palavra. Porque você está num lugar que honra a Deus. Diga aleluia por isso. Então, você não pode ser feito por ninguém. Entende isso? Você não pode ser feito por alguém, uma pessoa invejosa, rude, rancorosa, rebelde, descuidada, relaxada ou infiel. Ninguém pode te fazer isso. Isso é você quem vai decidir como você vai se portar. E só você pode controlar a sua forma de agir. Agora escuta. É muito importante que você cuide de proteger seu universo. A quem você está ouvindo? O que você está lendo? Que tipo de programa você está assistindo? Quem são as pessoas que estão andando com você? É isso que você tem que cuidar. Eu sou um homem extremamente seleto, filho. Eu só ando com pessoas que pensam igual a mim. Eu só ando com pessoas que são loucas. Só. Até porque minha obra exige isso, entende? Essa é a 22ª igreja que eu abro. Você já pensou, está do lado de uma pessoa que fica assim, pastor, cuidado, pastor. Olha, pastor, o senhor tem fé, mas o senhor sabe quem assina o cheque é o senhor. Já pensou ser do lado de uma pessoa dessa? Pastor, põe o pé no chão, não precisa isso tudo, pastor. Eu só posso andar com quem pensa igual a mim. E isso eu posso escolher. Pedro estava tão influenciado pela definição que os outros davam dele, que ele não podia encontrar seu verdadeiro potencial. Ele acaba acreditando na definição dos outros. E nós acabamos acreditando no que os outros falam a nosso respeito. Eles te chamam de azarados. E você acaba traindo tudo que há de mal sobre sua vida. Eles te chamam de estabanado. E você acaba quebrando tudo que você pega. Você já percebeu isso? Eles te chamam de incompetente. E você acaba sem habilidade para cumprir o propósito que Deus te deu nessa terra. Pare de ouvir o que os outros dizem ao teu respeito. Diga aleluia para isso. O que os outros falam não é importante. Tudo aquilo que nós vemos com o nosso coração é aquilo que nós vamos nos tornar. Pegou? Você precisa olhar para a palavra de uma forma honesta e decidir a um ponto receber aquela realidade para que ela forme uma imagem no seu coração. A Bíblia conta uma passagem que Jó, o trapaceiro, agora estava na mão de Labão. E Labão estava trapaceando ele. Então Labão chega para Jó e diz, para que não haja mais confusão, veja que proposta. Eu vou fazer uma proposta para você. Todas as ovelhas que nascerem pintadas ou listradas serão tuas. Tu já viu ovelha pintada e listrada? Eu nunca vi. Olha a proposta de Labão. Vamos fazer assim para não ter mais briga. Toda ovelha que nascer branca é minha. A que nascer listrada ou pintada é tua.
Sabe o que é pior? Jó falou, tá ok. Mas legal é o que Jó faz. Jó vai no bebedouro das ovelhas, diga bebedouro. E ele pega umas varas de madeira e ele listra algumas e pinta as outras e bota dentro do bebedouro. Quando a ovelha vinha beber água, ela via no espelho da água a imagem listrada e pintada misturada com a imagem dela. E aí sabe o que ela gerava? Ela gerava o que ela via. E tem uma mensagem poderosa nisso para a gente, porque naquele tempo não tinha o aço que se blindava o vidro para que virasse espelho. As pessoas mais afortunadas, elas se viam na imagem de um bronze polido todo distorcido. E as menos afortunadas tinham que usar uma poça d'água para poder se ver. Então a água era o espelho. Consegue ver? Então como você se enxerga no espelho da sua alma, assim você vai ser. Cara, isso é fundamentalismo. Então escuta, tudo que o diabo tem que fazer é botar pessoas ao seu lado para fazer uma imagem distorcida, deturpada, falida, quebrada. Tudo que o diabo tem que fazer é botar dentro da tua casa imagens distorcidas, entende? Vamos lá, você entende que todo violador um dia foi violado? Isso é, a psicanálise comprova isso. Agora veja, pensa comigo, vamos lá, igreja inteligente. Aquela criança, quando estava sendo violada, você entende o quanto ela sofreu? E a ojeriza que ela pegou daquela prática de violação, você entende? E como essa criança se tornou aquilo na frente? Você consegue entender que essa criança provavelmente deve ter passado a vida dizendo: eu não quero ser isso, 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 eu não quero ser isso. Só que sem querer ela focou naquilo. E aí? Você não vai se tornar no que você quer. Você vai se tornar no que você vê. Você ainda não entendeu, então eu vou dar outra volta com você. Tiago capítulo 1, verso 22. Pega aí, balança o irmão, diz, preste atenção, já acabou nosso tempo. Vamos encerrar. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vira. Porque se alguém é um ouvinte da palavra que não pratica ela, torna ela prática, ele se assemelha ao homem que se vê num espelho o seu rosto natural. Vira. Pois assim mesmo ele consegue ver e contemplar, mas quando ele se retira, ele se esquece de como ele era no espelho. Que loucura, que loucura! Só os loucos podem entender isso. O que Deus está falando através da vida de Tiago, o irmão biológico de Jesus? Nessa época, o líder geral da igreja. Ele estava falando, a minha palavra é o meu espelho para mostrar quem você é. Veja, não é o espelho como você tem em casa, que você acorda de manhã, chega lá e quando olha se assusta. Descabelado, com bafo, olheiro e gordo. Não. O espelho de Deus é o espelho daquilo que Ele te vê. A forma como Deus te vê. E Ele diz, quando você vem e contempla a minha palavra, sabe o que acontece? Você pode se enxergar na minha palavra e ver como eu te vejo. Diga aleluia, vai glorificando a Ele. Mas se você não praticar isso, quando você sai, você esquece do que viu e volta a ser um homem comum falido. Você esquece da imagem que viu. Eu amo que diz assim, vira mais um, só mais um. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita da liberdade, a lei que nos liberta das estatísticas naturais, a lei que nos liberta do que o mundo diz que nós somos, a lei perfeita da liberdade, que nome lindo para a palavra. Aquele que considera, diga considera. Você entende consideração?
Se você vai me visitar na minha casa, eu te deixo lá na sala e vou tomar banho, vou cuidar de outras coisas e te abandono lá, eu não te considerei. Se eu sento do teu lado, te dou atenção e participo contigo daquele momento, eu te considerei. A Bíblia diz, se você considera a palavra, você tem tido consideração com a palavra? Ou você tem tratado ela como um lixo? Mas se você considera a palavra, ele diz assim, a lei perfeita da liberdade, e você persevera nela, o que é isso? O que é isso? O mundo não vai parar de dizer que você não pode. O mundo não vai parar de dizer que você é um louco. Sabe, quando eu peguei esse prédio aqui há 4 meses atrás, 4 meses, um buraco, parecia o Gênesis capítulo 1, o começo do mundo, um buraco vazio, negro, sem forma, era uma mansão de pombo e de morcego. Todo mundo olhou para mim e falou, você é louco. Mas sabe o que eu fiz? Eu considerei a palavra em autoestima. Eu perseverei e não fui um ouvinte negligente, mas eu fui um operoso praticante. Sabe o que acontece? Lê a última frase. Você será bem-sucedido em tudo o que fizer. A palavra vai te dar vitória. Diga aleluia para isso. A palavra vai te dar vitória. Diga aleluia para isso. Nessa vida, nós sempre iremos na direção do nosso pensamento mais forte. Sabe, você pode ir numa prisão e encontrar um cara que cometeu vários homicídios no corredor da morte, mas Deus não vê um assassino. Que louco! Deus vê um potencial lindo e poderoso. Porque Deus vê pelo fim. Pelo meio do caminho ele perdeu aquilo. Nós perdemos muitas coisas pelo meio do caminho. Mas Deus não vê isso. Ele vê o teu fim pleno e pronto. Posso ouvir um aleluia, cara? Cara, ele te vê um sucesso. E existe uma parte dele dentro de você. Você já parou para pensar o que Deus vê a teu respeito? Vamos terminar? Você já parou para respirar e silenciar o mundo, botar o mundo no mute e dizer: que imagem Deus tem de mim agora? Cuidado para o diabo não te enganar e levar você para o lado da condenação. Eu estou falando do sucesso. O que Deus vê para mim como propósito pleno? O que Deus vê em mim como sucesso? Como Deus enxerga o meu futuro pronto? Faça esse exercício, porque isso vai te ajudar. Guarda isso na tua mente, porque isso vai te ajudar a completar. Põe a imagem aí do bloco de pedra. Um dia Michelangelo foi a um local que fazia leilão de pedras de mármore. E as pedras são um bloco, elas são um bloco quadrado. E os escultores, eles escolhem as melhores e arrematam para fazer as obras. E diz que tinha essa pedra defeituosa lá. E ninguém queria comprar essa pedra defeituosa. Então diz que Michelangelo olhou para essa pedra e ficou aficionado, e várias outras, e os ajudantes dele cutucando: você está perdendo os lances. E ele olhando para essa pedra. Ele disse: sabe o que foi, Michelangelo? Ele disse: eu estou vendo um anjo lindo e poderoso preso dentro desse bloco, e eu preciso soltá-lo. Cara, isso falou tanto comigo, sabe? Porque nós somos diamantes brutos e Deus quer libertar o vencedor que está dentro de você. Diga aleluia. Ele quer lapidar, Ele quer te soltar para a vitória, para cumprir o propósito. Vira aí. Então Michelangelo fez esse anjo. Põe a outra imagem. Esse anjo ele fez da pedra. Uma imagem famosa, riquíssima, que ele completou. Nós somos diamantes não lapidados. Fala para o seu irmão: você é um diamante sendo lapidado. Fala. Guarda isso que eu estou falando. Gênesis capítulo 1, verso 1. Vê se você pega. Gênesis 1, diz assim. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Um dos versos mais famosos da Bíblia. Alguns sabem até decorado ele em hebraico, né? Bereshit barat Elohim et hashamayim ve'et haret. Mas o
que me chama a atenção é que Deus é eterno. Ele não tem princípio de dias, ele não tem fim de dias. E se Deus existe desde sempre, e nesse momento ele criou os céus, aonde ele vivia antes disso? Boa pergunta. Perguntas enriquecem. Eu consigo entender que ele, pleno de si próprio, onipotente, completo dentro de si, ele estava em algum lugar, em lugar nenhum. Pleno e completo, cheio de si. E que de repente, em uma explosão de criação, ele se colocou tudo para fora, que estava dentro dele, virou esse espaço, essas galáxias e a Terra em que nós vivemos. E tudo isso estava dentro dele. E ele colocou para fora. Posso ouvir um aleluia? Vai para o verso 26. Depois que ele explode e cria tudo de dentro dele para fora, ele diz assim: agora façamos o homem parecido conosco e para funcionar como nós. O que você entende, hein? Você consegue entender que antes dele te criar, ele desenhou o teu futuro e toda a tua jornada, e ele colocou dentro de você, e a isso nós damos o nome de potencial. Então pega essa frase: o teu futuro não está à tua frente, o teu futuro está dentro de você. Você não está entregue ao acaso. Será que vai dar certo, pastor? Pastor, eu vou orar para dar certo. Escuta o que eu estou falando. Você não está entregue ao acaso. Gere o seu futuro. Pastor, eu preciso saber como vai ser meu futuro. Bem, a melhor forma de saber como vai ser o seu futuro é criando ele. Verso 28, pula 1. Vê se você pega. Deus o abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Vamos, só os inteligentes. Sejam férteis e multipliquem-se. Se ele estiver falando de fazer neném e fazer neném, então é uma redundância desinteligente. Pensa bem, façam neném e façam neném. Não, ele diz: sejam férteis. Ser fértil significa gere perfeitamente a semente que eu coloquei dentro. E a segunda palavra é multipliquem, povoem a terra. Mas olha a primeira palavra: seja fértil, gere o futuro que eu botei dentro de você. Não deixe esse futuro morrer aí dentro. Exploda em criação e gere esse futuro. Diga aleluia. Tudo o que você precisa para ser um sucesso já está dentro de você. Porque Deus criou tudo com a semelhança dele. Onipotência. Tudo o que você precisa para ser um sucesso está dentro de você. Você só precisa ser treinado para olhar para dentro, para olhar para o lugar certo, para ver as coisas como elas são. Diga aleluia. Uau. Desde que eu descobri isso, eu comecei a explodir em criação e eu comecei a gerar meu futuro. Eu parei de ficar esperando o tempo, porque eu não dependo do tempo para gerar meu futuro está dentro de mim. Uau! Para a gente terminar, Colossenses capítulo 1, verso 26. Tem tanta coisa para eu falar, mas domingo que vem a gente continua com esse assunto. A parte de Deus que está dentro de você. Colossenses 1, 26 diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Eu gosto porque tem pastores que fazem um drama com isso. Você já viu? Tem pastores que vão falando isso, vão mudando de voz. O mistério que está oculto. Entende? Agora veja, parece que eles não leem isso. Agora todavia se manifestou a vocês. Deixa eu te contar um segredo. Não existe mais nenhum mistério em Deus. O Espírito Santo revelou tudo. O grande mistério era Cristo, era a igreja. O que os apóstolos não podiam entender era a igreja. Era Cristo morrendo, subindo e descendo para dentro de nós e voltando a se levantar um corpo. Esse era o mistério. Hoje está completamente revelado. Você é Cristo, você é Jesus, eu sou Jesus, nós somos o corpo de Cristo.
Isso já está revelado. Ele diz assim: o mistério que teve oculto dos séculos, das gerações, agora todavia manifestou aos seus santos. Vira mais um. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Qual é o mistério? Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Por favor, entenda. Pastor, mas Cristo está no céu. Não, quem está no céu é o corpo de Jesus. Cristo desceu e voltou para dentro de nós. Lembra quando Jesus disse: não fique apavorado, eu não vou te deixar órfão. Eu voltarei para morar dentro de vocês. Cristo mora dentro de você, diga aleluia. Esse Cristo celestial mora dentro de nós. E esse era o mistério que estava oculto e que agora foi revelado. Posso ouvir um aleluia? Diga um glória a Deus bem alto. Cristo mora dentro de nós, com todas as suas possibilidades, com todo o seu poder, com todos os seus dons, com toda a sua riqueza e o seu direito e acesso de herdeiro. E aí você começa a fazer o link, entender porque você é um co-herdeiro em Cristo, porque você está sentado em lugares celestiais, porque você tem os dons espirituais, porque em Cristo você pode todas as coisas. Agora você consegue entender. Deus pega a humanidade cheia de defeitos e pecados e diz: homens imperfeitos, agora vocês serão o Cristo. Uau! Sabe, se você pudesse chegar perto dele agora e perguntar: Pai, mostre-me o Cristo, ele te apontaria a igreja. Ele apontaria para a igreja, porque é exatamente o lugar onde Cristo está hoje. Você está pegando? Exatamente aí, agora, dentro das suas roupas, calçando o seu sapato, está Cristo, uma parte de Deus. E quando nossas coisas não dão certas, quando nós não estamos conseguindo acessar, quando nós não estamos sendo um sucesso, é porque a gente não está se conectando e acessando essa parte de Deus, conscientes de que nós somos Cristo, com todas as suas possibilidades, poder e recursos. Lembre-se do que eu falei na hora das ofertas e do dízimo. Todas as vezes que você se posiciona para fazer o que Deus te criou para fazer, os recursos são liberados para você. Pastor, o senhor prova? Provo. O Cristo que mora dentro de você nasceu aqui pobre, na família mais pobre que você possa imaginar. Mas quando ele se levanta para cumprir o propósito de Salvador do mundo, saem os camelos lá do Oriente, carregados com uma fortuna que deixam ele milionário. E é legal porque os camelos vieram, 2 anos de viagem. E existiam autoridades, né? Era lógico que os magos poderiam levar a riqueza para Herodes, o rei. Ou no mínimo para Pilatos, o governador. Ou na pior das hipóteses para Anás e Caifás, os sacerdotes. Mas eles não erraram o endereço, diga aleluia. Eles foram bater na casa de José. Os teus camelos já saíram do Oriente, diga aleluia. E eles não vão errar o endereço, legal? Eles vão chegar na tua casa, eles vão prover, vão abrir a porta que você precisa, vão derramar sobre a tua vida a sabedoria que você precisa, eles vão te dar inspiração para você cumprir o propósito que Deus te criou para cumprir. No próximo domingo, a gente dá continuidade a esse assunto. Dê um aplauso bem forte a esse Deus. Dê um aplauso bem forte a esse Cristo que mora dentro de você. Até eu vou aplaudir. Aplauda esse Cristo vitorioso que mora dentro de você. Aprenda quem você é, sua verdadeira identidade.